Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, te guarde, te fortaleça, te livre de todo mal e que você habite no esconderijo do Altíssimo, porque certamente lá tem livramento, tem descanso, tem paz, tem direcionamento de Deus, tem fortalecimento da parte de Deus, porque Deus é o único que até quando estamos fracos, crendo nele, recebemos força em tempos de fraqueza. É o Senhor que adestra as nossas mãos para a batalha, é o Senhor que nos reveste com poder e autoridade, é o Senhor que nos protege quando entramos, quando sairmos, por onde formos. Nós entendemos que quando a nossa vida está guardada em Deus, nada acontece sem um propósito vindo dele. Até mesmo dor, perda, dificuldades, vales, tem um propósito de Deus na vida daquele que nele crê. Nós vemos no caso de Jó, eu gosto muito desse exemplo, de fé e perseverança. Aquele homem que era o mais rico de todo o Oriente e de repente, por uma permissão de Deus, ele recebeu setas inflamadas do maligno que lhe tirou os filhos, que lhe tirou a saúde, que lhe tirou todos os seus bens, todos os seus empregados e o deixou só. Porque a única pessoa que restou, que foi a sua esposa, no momento de dor e angústia, ela ainda o confrontou, porque ele continuava sendo fiel a Deus, que ele amaldiçoasse o Deus que ele cria e morresse. Mas ainda assim ele permaneceu fiel. Mas nós vemos que lá no capítulo 42, depois de todo um processo, depois de tanta dor, angústia, depois de tanto sofrimento, Deus mudou a história de Jó. Ele restituiu em dobro tudo aquilo que o próprio Deus permitiu que Satanás tirasse. Deus é Deus de propósito. Há um propósito para cada coisa debaixo do céu. Eu falo por mim, Luciana. O que Deus tem me provido, o que Deus tem me ensinado, o que Deus tem me capacitado no decorrer dos anos, principalmente nos últimos meses, nos últimos anos, eu recebi em tempos de dor, em tempos de perda, de angústia, de muita decepção. Por quê? Porque no momento da dor eu buscava mais a Deus. Não deve ser assim. Mas observe uma criança que está brincando o dia inteiro, lotado de amigos, ou está com seus primos, cheias de brinquedo ao redor, e está ali pulando, correndo, e sobe, desce, e rola. Ela não preocupa em comer, ela não preocupa em ir ao banheiro. Tem criança que até faz xixi na roupa, porque ela não pode parar para brincar, ela tem que curtir aquele momento. Ela não preocupa com mais nada. Mas de repente, quando ela vai chutar a bola, ela mete o dedo no chão. Lembra? Eu não sei na sua época. Hoje quase não se vê isso, porque a criança está tão entretida com aparelhos eletrônicos e celular, que ela não tem mais aquela coisa gostosa de carrinho de rolimã, de brincar de bicicleta, de brincar de patins, de skate, ou de chutar a bola descalço e ali a tampa do dedão ia embora. Mas na hora que de repente ela chuta o chão, quem que ela grita? A mãe. E aí vai correndo pro colo da mãe. E ela chora, aí ela esquece de brinquedo, esquece da bola, ela quer o colo da mãe. E chora, e abre aquele bocão, aquele desespero, porque ela machucou. Aí a mãe lava, e aí chora dobrado. Antigamente o mertiolate que ardia, hoje o mertiolate não arde nada, essa geração não conhece, né? Aquele mertiolate que nos fazia chorar antes, durante e depois que ele era aplicado. E sarou. Mamãe colocou remedinho, o que a criança faz? Volta a brincar. Mas na hora que ela bate o joelho na quina da cama, na hora que de repente ela sobe no pé de manga e cai, na hora que alguém zomba dela, põe apelido, pega um brinquedo dela, enfim, na hora da dor, na hora do aperto, lembra da mãe, lembra do pai, aí corre pro colo do adulto. Melhorou a situação, volta a brincar e nem se lembra mais. Então, vamos ser sinceros, na hora da dor, na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora do aperto, é que a pessoa ora mais, é que a pessoa busca mais. Como eu disse, não deve ser assim. Precisamos passar tempo de qualidade com Deus, independente de como estiver a nossa vida.
seja nos momentos de alegria, nos momentos de glória, nos momentos de prazer, seja nos momentos de vitória. Nós precisamos buscar a Deus o tempo todo, mas é na hora mais difícil que a lágrima rola. É na hora do aperto, do desespero e muitas vezes da ameaça de morte, é que a pessoa dobra os joelhos e se humilha diante de Deus, pedindo a sua proteção, pedindo o livramento, pedindo a provisão, pedindo a cura. Tem pessoas que se lembram de Deus apenas na hora que o diagnóstico é desfavorável, na hora da angústia, na hora que o coração aperta, na hora da traição, na hora do desespero, é que a pessoa clama mais a Deus. E eu tenho aprendido muito com isso. E hoje, graças a Deus, mesmo não passando por tanta tormenta, eu tenho aprendido a passar tempo nesse local seguro, nesse lugar secreto, aos pés do Senhor Jesus. Assim como Daniel, que mesmo antes de correr o risco de passar pela cova de leões, ele já tinha um costume. Pelo menos 3 vezes por dia ele se ajoelhava, virado para a banda de Jerusalém, onde ficava o templo, a sua terra, onde ele estava ali junto com a sua família, com o povo de Deus. E ele orava, e ele buscava a face e a presença do Senhor. Foi por isso que Deus o livrou, porque ele tinha constância na presença do Senhor. Então é nos momentos de dificuldade que o coração ele fica apertado, e ali ele é quebrado, ele é quebrantado, ele se torna um coração contrito, um coração pequenininho, reconhecendo que de si mesmo não pode nada, mas tudo que ele precisa está em Deus. O que nós precisamos é passar tempo com Deus. E quando vier a luta, quando vier a angústia, quando vier o dia mau, não se desespere. Busque a face de Deus, adore a Deus, se derrame nos pés do Senhor, coloque tudo na presença do Senhor. É Ele que te fortalece, é Ele que te cura, é Ele que te ajuda, é Ele que te socorre. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está em Hebreus. Eu gosto muito de citar essa passagem que está no livro de Hebreus, como eu disse, capítulo 12, a partir do versículo 5. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita por filho. Foi como eu disse, na hora muitas vezes do vale, do deserto, da repreensão, do castigo, da disciplina, é que nós precisamos nos voltar mais para Deus. E não considerar isso como, Deus não me ama, se Deus existisse eu não estava passando por isso, não. Quando Deus permitiu Satanás tocar nas coisas de Jó, nos filhos de Jó, na saúde de Jó, ele não blasfemou, ele não o ignorou, ele não murmurou contra Deus. Contra Deus não, jamais. Mas mesmo em tempos de dor e angústia, ele continuou sendo fiel. E situações vêm para nos ensinar a lidar com elas. Como que você vai aprender a lidar com a perda se não passar pela perda? A lidar com a dor se não sentir dor? A lidar com o desespero se não viver momentos de desespero? São nos momentos difíceis que aprendemos a lidar com situações difíceis, adversas. Não podemos desprezar. É por isso que a palavra fala em tudo dai graças. Não porque eu vou dar graça que eu estou passando dificuldade, vou dar graça porque está me faltando dinheiro, eu vou dar graça porque eu estou sofrendo, não. É dar graças porque Deus passa com você, porque Deus te vê, porque Deus te protege, porque Deus te livra. E em tudo há um propósito maior da parte de Deus. É glorificar mesmo em tempos de dor. É entender que é no momento de maior angústia e desespero que o milagre nascerá. E o sol do Senhor, a presença de Cristo, brilhará e romperá sobre você. Precisamos aprender a sermos firmes, constantes, resilientes na presença do Senhor, independente do dia bom ou do dia mau. Porque Deus sempre sabe o que faz, Ele não perde o controle na vida daqueles que nele creem. E eu vou continuar essa mensagem daqui a pouco.
tá bom? Espero você.